Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, EPCP, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Maurício Bento e hoje nós recebemos Pedro Mazaro, ele é advogado, ele atua na área de Direito Administrativo, formado pela PUC São Paulo e especialista pela FGV. Ana Araújo, ela é mestranda em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie e é diretora jurídica da Prefeitura de Caieiras. Matheus Barbosa de Almeida Mota, ele é secretário de Assuntos Jurídicos de Taboão da Serra e é pós-graduado em Direito Administrativo pela FGV. E temos, por fim, também Gabriel Carvalho, mestrando em Direito Administrativo e pós-graduado em Direito Administrativo pela FGV. Todos aí da área jurídica, né? E aí, pessoal, agradeço aí por vocês toparem conversar conosco, vai ser um prazer bater esse papo. Bom dia, Maurício, obrigado, a gente agradece a oportunidade. Bom dia, Maurício, a gente agradece. Beleza, então vamos lá, queria também já falar, pessoal, que a gente está aqui hoje, a gente vai conversar sobre o artigo que a Ana, o Pedro, o Matheus e o Gabriel escreveram em coautoria para a última edição da revista Cadernos, né? O artigo é Inovação na Busca da Justiça Tarifária e a recente experiência com as modelagens jurídicas do Programa de Construções Rodoviárias do Estado de São Paulo. É um tema aí muito atual, né? Essa questão tarifária é algo muito, muito importante, ainda mais em São Paulo, né, que tem uma infraestrutura grande, e com essa questão de tarifação aí, presente no dia a dia do cidadão de São Paulo. E esse, então, vai ser um tema super legal, esse artigo excelente que saiu na última edição da revista Cadernos. Inclusive, o link está na descrição do episódio. Então, eu queria começar aí, pessoal, falando com vocês sobre o artigo já. E ao longo do artigo vocês mencionam aí várias vezes da importância dos avanços tecnológicos para alcançar a justiça tarifária. Então eu queria pedir se vocês poderiam falar um pouquinho mais aí sobre o que consiste a justiça tarifária e como, né, a inovação tecnológica pode contribuir para alcançá-la. Tá. Maurício, eu posso começar explicando esse conceito? Bom, a justiça tarifária, ela parte de uma noção de que todas as tarifas cobradas de serviço público, elas precisam passar por um crivo de justiça, que nesse caso parte de uma ideia de equidade, né? Entre o serviço que é prestado e o valor que é pago por cada usuário. Para além dessa noção inicial, a justiça tarifária ela também se define como um princípio jurídico que é aplicável nas relações de prestação de serviço público, de forma a garantir que os usuários de fato paguem por aquilo que está sendo prestado, que não haja cobrança diferenciada por mesmo tipo de serviço, em mesma quantidade para usuários diferentes, e que também seja feito a cobrança com base em critérios que sejam transparentes e que sejam justos e que de fato correspondam ao efetivo custo de serviço público que está sendo prestado. Então, de uma forma geral, é isso, né? A justiça tarifária, ela parte dessa noção de equidade entre os usuários e uma relação de transparência e justiça, né? No sentido de que os custos da taxa que está sendo cobrada sejam correspondentes ao efetivo custo daquele serviço. E como que a inovação tecnológica, ela implica, né, nessa justiça tarifária? Ela entra no sentido de que as inovações elas podem ajudar tanto na forma de cálculo da tarifa, ou seja, fazendo com que a tarifa ela seja mais correspondente aos custos, como na forma de trazer mais transparência, né? E mesmo de fazer com que a tarifa paga seja realmente aquilo que o usuário está usufruindo. Eu sei que esse papo começa a ficar um pouco abstrato, né? Então eu gostaria de trazer alguns exemplos aqui. Não vou trazer o exemplo específico do que a gente trouxe no artigo, porque eu acho que isso vai ser desenvolvido ao longo do nosso papo. Mas um exemplo que eu acho interessante são dois da área de saneamento, né? A Sabesp, em 2018, ela começou um projeto piloto de usar hidrômetros inteligentes. São hidrômetros que, em 2018,
o projeto piloto, acho que colocou 500 na cidade de São Paulo, que eles eram conectados pela internet, então usava aquele conceito de internet das coisas. Ele era ligado diretamente na central da Sabesp, sem demandar os leituristas, né? Eu gostaria de trazer aqui uma anedota, que quando a gente trabalha com administração pública, não é raro a gente ver casos de que prefeituras, por exemplo, que prestam diretamente serviço de água, né, de saneamento, eles têm poucos leituristas, né, pessoas que fazem a leitura. E não é raro também descobrirem casos de que os leituristas não vão nas casas e acabam fazendo o lançamento por uma média aritmética ali, né? Obviamente que essa situação causa uma injustiça, né? Porque as pessoas que consomem menos acabam pagando para aquelas que consomem mais e vice-versa, né? As pessoas que consomem mais também não pagam aquilo que deveriam pelo seu consumo de água. E pela aplicação desses hidrômetros inteligentes, não só seria dispensável, né, a leitura manual, como todos os logs de entrada no hidrômetro, eles poderiam ser auditáveis por quem de interesse, né? Então, por meio dessa nova tecnologia, né, que é conectada diretamente e faz a leitura 24 horas, 7 dias da semana, você consegue fazer com que o usuário tenha maior noção do custo efetivo do que está sendo gasto de água no seu domicílio, né? E para além desse exemplo, um outro exemplo que também tem a ver com o setor de saneamento é da Lei 13.312, que foi aprovada em 2016, que fala que os condomínios eles não podem mais fazer aquela cobrança geral, né? Que é muito comum também. Dentro do condomínio que você paga no seu apartamento, já tem embutido a conta de água, né? Que na verdade é um rateio que se faz com todos os apartamentos. A partir da aprovação dessa lei, os novos condomínios eles vão ter que ter hidrômetros individuais, né? Então veja, nem sempre a inovação tecnológica é por uma tecnologia que realmente contemporânea, né? Pode ser também uma tecnologia já existente que é aplicada em um serviço que antes não tinha essa aplicação. Então, com esses hidrômetros individuais, você também avança na justiça tarifária, no sentido de que aquele que consome menos vai pagar menos pelo serviço e aquele que consome mais vai pagar pelo seu excesso, né? Então não vai ter mais essa sensação de injustiça tarifária. Concluindo, eu acho que é isso, então, né? A justiça tarifária ele é um conceito, um princípio jurídico que se aplica aos serviços públicos na busca da equidade e afastando as cobranças abusivas e injustas, e as inovações tecnológicas, que podem ser tanto tecnologias realmente novas, quanto técnicas que não eram aplicadas em determinado serviço, mas que vêm para ajudar nesse sentido, tanto de individualizar as cobranças, quanto fazer elas serem mais transparentes, né, e que realmente sejam condizentes com os custos do serviço que está sendo realizado. Muito bom, Pedro. Realmente, inovação tecnológica muitas vezes é você usar uma coisa antiga. Isso me lembrou uma coisa que eu ouvi do Henry Ford, né? Que quando ele criou o carro, ele disse que tudo que ele botou no carro já existia. Ele só pegou as coisas que existiam e foi colocando junto lá, né? Roda, motor, foi juntando e virou um carro. Então, assim, às vezes é isso, né? As coisas vem de você inovar, pegar o que já existe e usar melhor do que está todo mundo usando, né? E nessa área de regulação, então, e de serviço público, tem muita coisa para fazer. E eu queria entrar, então, num ponto também central do artigo, que é a questão da lei de concessões, né? Que é uma lei dos anos 90. De certa forma, até a própria lei de concessões poderia ser considerada uma grande inovação, né? Para o sistema jurídico, né? E eu queria ouvir de vocês, porque ela teve também um grande impacto no setor de infraestrutura, né? E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, como vocês avaliam esse impacto. Eu respondo, Maurício. Durante o desenvolvimento das constituições econômicas no Brasil, nós tivemos momentos de maior ou menor proeminência das concessões de serviços públicos. E esse vai e vem
pode ser explicado pela alta variedade de propostas políticas e fatos sociais históricos ocorridos até a década de 80. Em 1988, a Constituição Federal previu um regime de prestação de serviço público de forma indireta. Explico, um particular teria exploração econômica e prestaria serviço público numa forma de cooperação entre o poder público concedente e a empresa privada concessionária. A concessão é um exemplo dessa previsão constitucional. E assim, se tratando de um modelo em que permitiria contratações de longo prazo, em casos de obras que demandariam grandes investimentos, na década de 90 houve a promulgação e regulamentação da Lei de Concessões. Após publicado esse marco importante para o setor de infraestrutura, verificamos que o Estado de São Paulo já iniciou a sua expansão da malha rodoviária, sendo 5 lotes foram concedidos em 1998 e mais 3 lotes já foram concedidos também em 2000. É claro, o incentivo de investimento privado em projetos de infraestrutura, após a previsão e regulamentação da Lei de Concessões. E nas palavras, como que eu posso explicar, a experiência brasileira verificando esse setor de infraestrutura rodoviária foi exitosa, foi produtiva. E aqui eu digo, significa que grandes investimentos em infraestrutura rodoviária levou o Estado de São Paulo a ter uma boa vazão rodoviária para o setor produtivo e também quando se trata de deslocamento particular. Outro ponto é que, diante das previsões legais mais claras do que seria a política tarifária e de que o contrato de concessão é um verdadeiro regulador dessa relação contratual, com previsões claras de deveres e obrigações, avançamos muito na confiança de que há espaço para melhora no investimento privado em setores como o rodoviário, e que, de certa forma, pode garantir mais segurança jurídica em casos de investimento de grande vulto em rodovias concedidas. Não obstante, Maurício, a lei de concessões foi um importante marco para o setor de infraestrutura. Aqui eu posso garantir que também foi para o setor de rodovias em específico. Foi um start para melhores arranjos contratuais e melhores estudos acerca de manter a modicidade tarifária, a eficiência na prestação de serviço público, na manutenção do equilíbrio contratual, tendo em vista que o cenário econômico vigente à época do contrato e que pode mudar no decorrer dos anos, por ser um contrato longo, com cláusulas importantes que podem garantir que contratos de longa duração tenham maiores flexibilidades, mantendo sempre a segurança jurídica, em certos pontos capazes de trazer propostas inovadoras, propostas que agreguem o investimento privado em soluções inteligentes. E esse é o ponto, Maurício. Esse seria um dos grandes impactos desse setor, desse marco para o setor de infraestrutura e o setor de rodovias em específico. Muito bom, Matheus. Realmente revolucionou, de certa forma, aí a área de infraestrutura, né? A gente fez um webinário aqui no tribunal, quando a Lei de Concessões completou 25 anos. Foi bem legal, lançamos teve até um livro lá que foi lançado. Foi realmente um grande marco. O pessoal debateu, grandes especialistas debateram muito esse tema, que realmente foi muito impactante para o setor de infraestrutura. E uma das áreas aí de infraestrutura, justamente a infraestrutura rodoviária, né, que você bem comentou, também passou por algumas mudanças, né? Tem uma que é o sistema ponto a ponto, né? Que está em vigor desde 2012 aqui no estado de São Paulo e concretizou o pedágio eletrônico, né? Por meio das tags, que são muito usadas hoje em dia. Quais foram aí os ganhos observados pela implementação dessa tag, dessa nova tecnologia do sistema ponto a ponto? Oi, Maurício. Olha, antes de responder a sua pergunta, é importante a gente fazer uma breve digressão de como as coisas eram antes e de como elas vêm se desenvolvendo ao longo dos anos. O regime tradicional do cálculo do valor tarifário, na maior parte das rodadas de concessão rodoviária paulista, ele utilizava como parâmetro o número de quilômetros concedidos,
Então não era considerado os trechos efetivamente utilizados pelos usuários. E a inovação, ela se apresentou extremamente necessária. O sistema ponto a ponto, ele assumiu esse papel inovador. Ele foi um projeto do governo do estado de São Paulo, sob a responsabilidade da Artesp, e visa a cobrança do pedágio de forma eletrônica, por trecho percorrido. Então, qual que era a ideia principal? Foi isso que você passou. Essas tags, elas seriam afixadas no para-brisa dos veículos que passariam ali pelas rodovias contempladas, de modo a garantir a sua identificação pelos pórticos devidamente equipados com os leitores dessas tags. Então, o projeto ele foi idealizado visando a superação de um modelo anterior de cobrança que possuía um número muito maior de funções, as efetivamente necessárias para os usuários, o que consequentemente onerava o custo total para o usuário. E respondendo agora especificamente a sua pergunta, o ponto a ponto ele trouxe alguns ganhos bastante relevantes. O primeiro deles foi tratado em um estudo sobre tecnologias de pagamento de pedágios publicado pela Confederação Nacional de Transportes em 2020, então ele é bem recente esse estudo, e no qual foi verificado que após a implementação desse programa, entre os anos de 2012 e 2017, então foi um estudo aí de 5 anos mais ou menos, houve um crescimento de 42,7% do número de veículos que passaram a utilizar o pedágio eletrônico, em contrapartida ao crescimento do número de usuários que utilizavam as cabines comuns, que foi de apenas 5%. Além disso, tem um estudo que foi elaborado pela Artesp do histórico de tarifas, em que foi observado um aumento significativo da tarifa entre os anos de 2012 e 2019. Isso, em termos práticos, evidencia a economia que o ponto a ponto pôde garantir aos usuários das rodovias que foram contempladas, porque esses usuários, diferente dos demais, eles não sofreram substancialmente esses aumentos que ocorreram aí nesses 7 anos que foram analisados pela Artesp. Então, além de motivar os avanços nos usos de novas tecnologias, o programa também assegurou uma maior economia para os usuários e, consequentemente, a justiça tarifária, que é objeto aqui do nosso artigo. Ótimo, Ana. Obrigado aí pela resposta bem completa. Então, seguindo ainda também, né, nesse ponto, a lei número 14157 de 2021, ela prevê a possibilidade de implementação de cobrança por meio de sistema de passagem, né, o Free Flow. Em que consiste esse sistema e quais as suas vantagens, pessoal? Bom, Maurício, o Free Flow, ele é um método de cobrança de pedágio em que a tarifa é cobrada de forma proporcional à distância percorrida pelo usuário, sem que haja essa barreira física. Então, o intuito do Free Flow é possibilitar que haja o pagamento de tarifas pelo usuário de maneira proporcional ao trecho que ele efetivamente percorreu. Então, em vez dele pagar por todo o trecho, quando na verdade ele usou apenas uma parte dele, esse pagamento seria proporcional. Essa operação ela é realizada por meio de pórticos que são instalados nas rodovias, com identificação automática e eletrônica dos usuários. Então, o Free Flow ele visa alcançar uma política tarifária mais justa e transparente aos usuários, modernando esses contratos de concessão. Além disso, eu acho que é interessante destacar, em rodovias como a Dutra, por exemplo, em que apenas 10% dos usuários eles pagam 100% do custo total da rodovia e os outros 90% trafegam sem arcar com essa tarifa, quando você vai verificar do geral, existe uma parcela significativa desses usuários que compõem o 10%, que são transportadores de cargas.
e tais gastos logísticos influenciam diretamente o preço dos produtos para o consumidor final. Então, o Free Flow também ele traz essa possibilidade para a economia de um modo geral. E a sistemática da tecnologia do Free Flow também implica em um aumento de segurança para os usuários da rodovia, porque a gente sabe que grande parte dos acidentes que ocorrem em praças de pedágio são em razão da aceleração dos veículos quando eles estão ali nas cabines de cobrança. Então, considerando essa cobrança através desse novo sistema, é natural que haja uma redução, a gente entende, do número de acidentes também nas rodovias e, consequentemente, aí, tratando da justiça tarifária, o Free Flow também é bastante relevante. Bem legal, seria interessante. Sabe que eu sou economista, pessoal, então eu gostaria de ver até dados sobre isso, assim, fiquei até curioso para ver o impacto que isso tem quando altera essa regulação, né? Acho que seria bem curioso, fiquei bem interessado. E tem uma outra questão que está abordada, que é o desconto de usuário frequente, né? E como que isso funciona? Como que é o desconto para o usuário frequente? Claro, eu vou comentar essa aí, Maurício. A gente não precisa ser economista para gostar de desconto, né? Qualquer cidadão gosta de desconto. Então, um ponto também que a gente abordou no nosso artigo, e é bem engraçado como a gente comentou isso sobre a sua fala do Henry Ford, como alguns mecanismos já existentes são utilizados de outra forma, trazendo uma inovação efetiva. Então, o DUF, que é o desconto do usuário frequente, ele visa basicamente trazer benefícios para aqueles usuários frequentes das rodovias. Então, é uma ferramenta que ele vai fazer uma leitura automática das placas do veículo, que é basicamente, e também via sistema de tag, né? Ele faz aquela leitura e quem passar com muita frequência no mesmo percurso, na mesma praça de pedágio, no mesmo sentido da rodovia, dentro de um mesmo mês calendário, vai passar a ter um desconto em cima do desconto. Então, a primeira vez que você passou, você vai pagar a tarifa cheia. Na segunda vez que você passou, você vai pagar uma tarifa descontada. Na terceira vez, o mesmo desconto é aplicado sobre a tarifa já descontada da última vez. E isso é um desconto progressivo. E na 30ª passagem dentro do mesmo mês calendário, para quem trafega no mesmo sentido, por todos os dias do mês, por exemplo, no caso mais recente do estado de São Paulo, que foi do lote noroeste paulista, os descontos alcançados eles chegam na casa dos 95%. Tem casos aí pelo Brasil que a gente já verificou descontos de até 99%. Tem um caso, inclusive, que eu estava analisando a tabela aqui de progressão. A última passagem no pedágio, ela custa apenas 2 centavos, enquanto a primeira custa cerca de R$14. Então, realmente, é um mecanismo inovador e muito bacana para aqueles que trafegam com muita frequência, visando justamente justiça tarifária e equidade, para evitar que a pessoa que passa apenas uma vez esporadicamente pague a mesma coisa de quem está ali todos os dias. Muito interessante esse sistema, né? Bem legal. Acho que distribui um pouco, né? Acho que me parece aquilo, né? De aumentar a base, né? O lance do Free Flow com o DUF, né? Você aumenta, todo mundo paga um pouquinho, mas quem passa mais paga um pouco menos proporcionalmente, ou seja, você vai distribuindo mesmo, né, essa questão de a tarifa. Achei bem interessante, né? E desconcentra, porque o dado que vocês deram também de que hoje o sistema em geral é 10% que financia, na Dutra, que realmente pesa muito para esses 10%, né? Então realmente se distribuir pode pesar menos, bem interessante. Outro ponto, né, além do preço, do custo, quando a gente pensa em contrato, assim, ainda mais contrato de infraestrutura, a gente pensa muito na questão dos riscos, né? Que a alocação de risco é algo muito importante para a manutenção de equilíbrio econômico-financeiro, né? Entre os concedentes e né, o concessionário e tal. E aí, especialmente infraestrutura, que são contratos enormes, né? E quais riscos são comumente atribuídos ao poder concedente e quais aos concessionários? Perfeito. Exatamente, Maurício. Como você bem comentou, contratos de concessão são naturalmente longos e envolvem muito dinheiro. Então, acho que em decorrência aqui desse inevitável descasamento temporal, né, entre você fazer um investimento na concessão e você ter um retorno, ter a amortização desse investimento, a alocação do risco é um ponto crucial aqui de um contrato bem modelado.
Então, o que a gente trouxe como comentário no artigo e que aborda bem essa questão é que, via de regra, os riscos incontroláveis eles são alocados ao poder público, enquanto os riscos que são passíveis de gerenciamento, via contratualização, né, contratualizáveis ou seguráveis, eles costumam ser alocados ao particular que vai precificar esse risco na proposta. Então, com base nas modelagens mais recentes da experiência paulista, o que a gente conseguiu verificar é que, com a substituição das praças de pedágio pela leitura automática de tags, por exemplo, você tem a remoção da barreira física do pedágio. Então, assim, a evasão tende a aumentar. Tem gente que vai acabar passando, por não ter uma barreira física, acabar passando e sem o tag de cobrança, sem conseguir pagar por aquela tarifa. Obviamente, esse risco, né, o poder de polícia, como ele não é transmitido, delegado ao particular concessionário, ele não cabe a ele ir cobrar esses valores. Com base nas modelagens mais recentes, é possível perceber que o risco relacionado aos impactos tarifários da adoção do Free Flow e da sistemática do DUF foram alocados genericamente ao concedente. Então, o concessionário ele fica responsável por riscos operacionais e subsidiários das respectivas métricas. O racional aqui é exatamente o que a gente estava comentando anteriormente em relação às tecnologias adotadas. Com você substituindo a praça de pedágio, que se constitui uma efetiva barreira física na rodovia, por um pórtico de livre passagem, é previsível que ocorra uma evasão tarifária, um aumento na evasão tarifária. E aí, consequentemente, esse elemento passa a ter uma outra importância dentro da equação de estrutura tarifária. Dessa forma, então, ainda que a concessionária fique responsável pela identificação dos evasores e infratores, e isso é uma responsabilidade alocada na matriz de risco, e isso pode se dar, inclusive, através de outras tecnologias responsivas, como a leitura automática de placas, o efetivo poder de polícia, ele ainda assim, ostensivo, preventivo e repressivo, ele é exercido pelo poder público, ou seja, ele não faz parte dos serviços que são delegados no âmbito das respectivas concessões. Acho que aqui, em outras palavras, que a gente pode falar é o seguinte: o poder de fiscalização e autuação pela infração de trânsito, ou seja, a evasão do pedágio, ele segue sendo exclusivo do poder público. Então não faz nem sentido e nem é lógico que a evasão tarifária seja assumida pela concessionária. O que acontece aqui é justamente que ela tem que adotar todos os meios tecnológicos, inclusive, para identificar essas pessoas que estão infringindo a lei, para efetuar a cobrança efetiva da tarifa que não foi paga. Perfeito, Gabriel. Um último ponto, assim, que eu acho que é para fechar aqui um pouco do que a gente conversou, seria sobre... então, eu acho que até já dá para pegar um pouco o que vocês vão falar pensando em toda a conversa que a gente teve, mas queria dar a oportunidade para responder um pouco esse ponto. Se no estado de São Paulo, vocês julgam que tem tido, né, o Estado tem adotado instrumentos no contrato que tem previsto cláusulas que contribuem para essa busca da justiça tarifária. Exatamente, Maurício. Na última rodada das concessões, foi a 5ª rodada promovida pela Artesp, a gente já verificou, principalmente no lote Noroeste Paulista e no lote Rodoanel Norte, que ainda vai ser concedido, a adoção dessas inovações que a gente comentou ao longo do artigo. Então, assim, o maior impacto que a gente trouxe para a discussão é justamente na matriz de risco. Os contratos que não previam essas estruturas, essas inovações tecnológicas, ainda eram silentes nesse sentido. Então, assim, naturalmente, né, como o poder de polícia estatal e a responsabilidade pelo desenvolvimento e implementação das políticas públicas não fazem parte dos serviços que são delegados, os riscos relacionados ao sistema em si são majoritariamente suportados pela administração, ao passo que os aspectos operacionais, como a gente comentou na pergunta anterior, são alocados aos particulares, e isso já foi verificado nesses últimos 2 contratos, o lote Noroeste Paulista, que já foi realizado com sucesso no final do ano passado, e o lote Rodoanel Norte, que vai ser concedido em breve. Perfeito, pessoal, muito objetivos, muito claros e diretos, e ainda batemos todas as metas aqui, acho que foi um dos podcasts que eu fiz mais perguntas, assim, mais cheio de detalhezinhos, e acho que foi muito bem, completamente respondido por vocês. Então eu queria agradecer aí a presença, obrigado pela participação no Pod Contas, obrigado também pela submissão do artigo, e é isso, pessoal, obrigadão, tá?
Obrigado a você pela possibilidade de nos chamar e pela hospitalidade. Obrigado, Maurício, pela oportunidade aí. Obrigado, Maurício, pela oportunidade. A gente que agradece, Maurício, a oportunidade. É uma honra para todos nós poder falar aqui no Pod Contas, que já tem se tornado um podcast obrigatório para quem atua na área de direito público. Eu sempre aprendo bastante e vou continuar aprendendo com os assuntos que vocês trazem para nós. Muito obrigada. É isso aí. Obrigado, pessoal. Artigo na descrição. Um abraço a todos. Tchau, tchau.